Sou de Maracanaú. Eu sou de Maranguape, de Aquiraz. Sou daqui mesmo do Ceará. Lagoa Redonda. Capuio. Eusébio. Messejana. São Paulo. Camucinho. Calcaia. Eu venho de Pati. Eu sou da Bahia. Xadá. Rapaz, eu sou daqui de Fortaleza. Somos de Pitombeira. Beberibe. De Cascavel. Diretamente do Bom Jardim, viu? Eu venho de Eusébio. Rapaz, é uma dificuldade pra chegar de lá pra cá. Pegando o ônibus. Combizinho, olha minha Kombi aí, ó. Vem de ônibus. Compra lá na mercadoria e coloca na Kombi e traz. Paga R$50. Rapaz, chega aqui de madrugada pendurado em cima do caminhão pau de arara. Tá com mais de 5 anos que a gente faz a feira. 12 anos já. Faz uns 2 anos. A idade de 10 anos pra cá, que eu trabalho em feira. 35 anos que eu trabalho aqui. Desde o menino trabalho em feira. Eu era empregada, aí me desempreguei, porque hoje você sabe que a gente cai na idade, aí não se emprega mais, é difícil. Aí por a minha idade, aí eu tô aqui. Memória? Não sei responder. Memória também não sei não, tá ruim, hein? A lembrança é aquilo mesmo do passado, né? Acredito que se eu tenho lembrança de algo é relacionado à minha memória, né? Você se lembra do passado e muitas coisas que ninguém pode nem dizer o que é, né? Tempo aqui é osso. A gente tá com saúde, tá bom. Rapaz, pra mim é ótimo, é uma beleza. Quanto mais eu pudesse viver, pra mim era melhor. Foi construído o açude Pereira de Miranda e com essa construção do açude já foi mudando um pouco, né, o sistema, porque a estrada que dava acesso daqui a Pentecoste, né, era mais ou menos na margem do rio, né, ali não era hoje como está todo por fora devido à construção do açude, né. E o açude veio beneficiar muitas coisas, né, principalmente a pesca que na época não tinha. Hoje tem pesca no açude aí, né? Colônia de pescador, né? Que desenvolve o trabalho, né? Da pesca. E a agricultura também, com a tecnologia, ela vem mudando, né? Tem outras culturas que antes não era cultivado, né? Aí depois vem a educação. Eu que tenho 46 anos, para fazer a alfabetização, foi na casa do meu pai mesmo, uma pessoa que ele falou para a pessoa vir para ensinar o beabá, gente, né? Ele não tinha escola. Depois de que 70 e pouco foi que surgiu os primeiros colégios aqui, né? De primeira a quarta série. Aí eu já só estudei até a segunda série primária, né? Nem completa. Depois foi que, já com 37 anos, foi que eu fui fazer o ensino fundamental, via supletivo. O grande avanço na educação aqui, para mim, minha família e muitos colegas, foi ter surgido o Prece. O Prece foi assim, abriu uma porta para muita gente. E vem abrindo, cada ano vem abrindo a porta para mais gente, né? Tive a coragem de enfrentar o preconceito de pessoas, né, que diziam que não dava certo de estudar, e eu assim, não liguei para isso. E hoje estou na faculdade. E eu já tenho 2 filhas na faculdade também, teve esse mesmo processo. Eu não tinha condição de pagar um cursinho para elas, né? E o Prece é uma metodologia diferente, né? Deu oportunidade para a gente. Este ano, nesse grupo de estudo que nós temos aqui, um grupo pequeno, nós 11 pessoas que prestaram vestibular do nosso grupo, 7 passou na primeira fase, 4 foi aprovado na segunda, né? Primeiro a gente tem uma lembrança assim, e a gente, mesmo enfrentando muitas dificuldades, a gente nunca desistiu da comunidade da gente, né? A terra natal, a gente sempre teve a força de permanecer, acreditar que dias melhores vinham. E como tá chegando, né? Cada dia a gente sente que é um dia melhor para a gente, né?
1958 as famílias vieram para cá, para a comunidade do Trilho, por causa da seca do interior. Minha mãe e meu pai de Itapipoca, e assim, ao longo do tempo moraram aqui. As casas eram construídas de pau a pique, de palha, e foram melhorando. Eu nasci aqui nesse lugar em 1967, nessa casa aqui da Rua do Trilho mesmo, com o número 3744. E esse lugar foi se formando ao longo dos tempos, e eu me lembro que inclusive escrevi até uma crônica falando sobre isso, falando das minhas brincadeiras de criança, que era a raia e patinete em cima do trilho. Eu gostava de saltar a raia, inclusive nessa época não tinha os prédios e muito menos os fios, então era maravilhoso porque era um enorme campo de verde, de mata, e que a gente podia ficar à vontade para brincar. Era muito bom isso. Inclusive esse brincar, como eu defendo na crônica, ele ajuda na questão da própria criatividade, né? Porque a partir do momento que a própria criança constrói o seu brinquedo, patinete, a raia, ele está imaginando coisas. Talvez seja por isso que hoje em dia eu consiga ser um compositor, um poeta. A partir daí, essa criatividade de mim enquanto criança influenciou nessa questão do adulto, porque quando você é adulto que para de pensar, de imaginar as coisas, você não consegue viajar numa questão de tentar construir alguma coisa, de tentar criar algo que não está feito ainda. Mas eu acredito que essa criatividade tenha me ajudado e ajuda até hoje. As saudades são muitas dos meus amigos que foram embora daqui, que eram meus amigos de criança, dessas brincadeiras que hoje em dia as crianças praticamente não brincam mais, porque também a cidade cresceu pra caramba, tem muitas ruas, muitos fios, carros passando. A nossa comunidade foi cortada por várias avenidas, coisas que não existia. Todo esse desenvolvimento urbano atrapalhou um pouco essa questão da liberdade da criança. Quer saber as peças de raiz? Aqui é o mexa, que é pau d'arco. Quina pra mulher botar menino no mato. Saudade assim de coisa passada? Não deu não. Puxando cobra pros pés de enxada, machada, foice. Saudade. De tudo. Eu deixei no Rio de Janeiro. Morei lá mais de 25 anos. O passado foi ótimo. Porque o meu desejo era ser um árbitro de futebol. Tenho saudade da minha mãe. Amizade, amigos. Porque hoje faz 34 anos, agora dia 20 de janeiro, que ela faleceu. E da minha avó que completar uns 7 anos a 8 agora, no dia 30 desse mês. Eu não tenho mais minha avó que me criou. Tempo mais para trás, né? Que era um tempo bom. As baianas, os carajé. Pode ir para onde for, mas realmente tem que se lembrar, né? A Sinhá já veio desse lugar maravilhoso, já nasceu aqui, né? Não tive a honra de ser nascida pela pegada, pela parteira, porque eu já nasci no hospital, né? Minha mãe teve 16 filhos, a partir de mim, que ela já iniciou os partos dela fora da aldeia. Esse lugar, eu acho assim que ele já tem muitos anos, que eu nem sei dizer assim mais ou menos, mas a minha avó, ela é do 13, e ela já contava as coisas que aconteciam, né? Ela contava de livros que falavam, que era chamado Fredival da Penha, que falavam que viriam gafanhotos, que iríamos saber a notícia do mundo inteiro sem precisar sair de casa, ia ver e ouvir. Então hoje a gente vai analisar e já ver que isso já aconteceu, que os gafanhotos que iriam levar as pessoas são os aviões, que a gente iam ver e ouvir são os rádios e as televisões. Antigamente aqui esse lugar ele não tinha energia. À noite minha mãe contava muita história pra gente, porque a gente, para não dormir muito cedo, a gente ia lá pro terreiro, ela ficava contando histórias.
né, sobre a vida dela. Essa área dos pau-branco que ela contava pra gente, que ela vinha pegar ovos de passarinho, que dava para almoço, para jantar. Então eram coisas assim que elas contavam pra gente, história dos nossos antepassados. E assim, o lugar hoje ele tá um pouco mudado, porque hoje a gente já tem energia, já tem olarias dentro da área. Já chegou, tem mais brancos, que antigamente tinham menos. Mas assim mesmo o lugar continua com a sua beleza, né? Um lugar que eu amo muito. Mas eu ainda tenho saudade das histórias que a minha mãe contava pra gente. E às vezes quando ela ficava contando as histórias, a gente se colocava assim no lugar dela, assim, ficava andando com ela assim dentro da mata. E que eu tenho saudade até hoje, né? As brincadeiras que a gente brincava quando criança, que era trepado nas árvores, brincando de jogo. Hoje em dia eu também tento repassar isso para meus filhos, eles também gostam de fazer, apesar das árvores também estão sendo poucas, né? Porque a maioria já foram cortadas. Mas a gente tenta preservar pelo menos essa parte onde a gente está, né, que é a área dos pau-branco. Mas é uma coisa que a gente tem saudades ainda do passado. Hoje a gente já trabalha as histórias indígenas nas salas de aula. A gente já tem os livros, né, tanto do povo Tapeba como dos outros povos do Ceará. E a gente tem um livro mais rico, que é o livro que são os mais velhos, né, que a gente tenta trazer eles para dentro da comunidade, para dentro da sala de aula, para que eles mesmos possam contar as histórias para os alunos, porque a gente acha assim, que essas histórias, ela é muito mais envolvente e chama mais atenção quando a pessoa mesmo está contando do que quando a gente está lendo. Não mangue de mim, não mangue, sou mangue, vou lhe contar. Não mangue de mim, sou mangue, o feio me querem dar. Que você não quer dar nome. Tem aratu, tem sururu, ostra do mangueiro. Vê se me entende, homem, o que me se cria. Vê se me entende, é o que mata a sua fome. Vê se me entende, homem, o que me se cria. Vê se me entende, é o que mata a sua fome. Portal do mar, 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 portal do mar. Caetanos, existe duas histórias sobre caetanos. A primeira, a gente sabia que quem tinha dado origem ao caetanos era um negro, era Caetano dos Santos, que era um negro puro, que, segundo as descrições das pessoas, era de aparência feia e não sei o que tem assim. Aí que a gente resgatou essas histórias através da escola, né? Questionando as pessoas e olhando, analisando os caracteres, os próprios meninos da escola começaram a contestar. Porque, ele, segundo as descrições, ele tinha passado aqui nos meados de 1800. Houve uma super revolução para retomar de como é que era, que tínhamos surgido e por que nós tínhamos cores mais claras e tudo. Aí veio a outra história, que era a história do Leonardo Barbosa, que tinha vindo de Portugal, que eram dois irmãos. Aí o Leonardo foi para cá, ficou aqui, e o Bernardo deu origem lá ao Itarema, a cidade de Itarema. E ele casou-se com a Teresa Barbosa, que era uma índia natural. Quando foi para ele casar, ela era quem mantinha a posse das terras, e ela nativa, para eles casar, precisou ir atrás do Dom Pedro. Agora, não sei se era o Dom Pedro I, Dom Pedro II, não sei bem dizer, não. O pessoal contava, disse que foram atrás do Dom Pedro, o Dom Pedro fez um documento autorizando essa união e tudo, esse casamento, mas que, segundo o documento de Dom Pedro, ele teria que se chamar Barbosa, porque em vez dela ficar com o sobrenome dele, ele era que ficava com o sobrenome dela, porque ele era de fora. Então, assim,
Daí tiveram uma série de filhos. Na realidade, a gente acredita nessa hipótese por conta da grande quantidade de pessoas com o sobrenome Barbosa, que vem, que se diz já quinta, sexta geração, e que trazem na sua cultura, no seu modo de viver, as ações dos indígenas, os jeitos indígenas, os traços indígenas. Na década de 90, quase todas as residências eram de palha. Eram palhas e assim, muito rústicas, muito ruins mesmo. Pessoal, a qualidade de vida, de moradia das pessoas era muito ruim. Veio um projeto do INCRA, de infraestrutura, das casas de habitação. E aí hoje as pessoas moram bem. Hoje vive tem uma outra vida. Aqui é um lugar bom, assim, da gente viver, a gente se sente bem. Todo o conjunto de fatores naturais, de clima, enfim, vegetação e tudo, a natureza em si, o conjunto aqui favorece muito, assim, a vida da gente. É um lugar muito gostoso de se viver. Nós não existimos apenas porque somos racionais. Existimos, sobretudo, porque somos capazes de criar coisas em cima de que não existe. E essa memória, que é da existência do homem e da mulher, ela tanto é uma expressão individual da pessoa, porque nós guardamos as memórias pessoais nas nossas mentes, como, ao mesmo tempo, ela é uma herança cultural. Ela é transmitida, ela é adquirida pelos antepassados, pela nossa família, pelos nossos amigos, tios, parentes e pessoas mais velhas. Logo, podemos refletir que a memória, assim como a cultura, ela tanto é produto da existência humana, como, ao mesmo tempo, a memória institui a vida humana. A memória institui um lugar, institui as pessoas, né? E as pessoas vão construindo uma memória coletiva a partir da sua atividade em grupo, da sua existência e do modo de atribuir sentidos, significados à própria existência. Pensando como lugar, a memória, ela constrói esse lugar. Um lugar sem memória não é lugar, mas também o lugar é responsável pela produção das imagens que vão constituir a memória. Rua da União. Como eram lindos os nomes das ruas da minha infância. Rua do Sol. Tenho medo que hoje se chame do Dr. Fulano de Tal. Atrás de casa era a Rua da Saudade, onde se ia fumar escondido. Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora, onde se ia pescar escondido. Eu era muito danada. Eu fugia, a mamãe pegava no sono, a armadora dela pegava com o meu, eu botava uma roupa dentro da rede, um pilão, qualquer coisa, e pulava fora e ia trabalhar no circo, né? Circo de capoeira. A empanada do circo era a mais linda que tinha, porque era o céu, né? A coberta do circo era o céu, né? Aí ela disse, Galega, eu vou dizer uma coisa, Galega. Tu dá para trabalhar em circo, mas o teu pai, eu já pelejei, ele não deixou tu ir. Mas eu vou dizer uma coisa para tu aprender. Eu era pequena, tinha uns 12 a 13 anos. Ela disse, Galega, eu sou artista. Sou nortista, repentista e brasileira. Sou repentista e o Ceará é minha terra. Me criei em cima da serra, na outra banda de lá. Eu saí sozinha com destino à Fortaleza. Vim conhecer a princesa mais bela do Ceará. Capiberibe, Capibaribe. Lá longe, o sertãozinho do Caxangá. Banheiros de palha. Um dia eu vi uma moça nuinha no banho. Fiquei parado, o coração batendo. Ela se riu. Foi meu primeiro alumbramento. Do Mucuripe,
vê-se o mar bater na rocha, e do farol vê-se uma tocha, contando para o sul. Isso ela disse uma vez para mim, no camarim do circo. Eu tinha uns 13 anos e aprendi. E hoje, se é que eu acho que ela não existe mais, se ela está me ouvindo, meu pai, se Deus deu permissão meu pai para estar me ouvindo, eu acho que ele teria um grande prazer em saber que hoje, na idade que eu estou, lembro das coisas que ele me ensinou.